pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a programação Pão na Vida no Ar. Hoje cooperando conosco, o nosso evangelista Leandro. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão Ângelo. A paz do Senhor Jesus Cristo, você que nos assiste nesta manhã de sábado, a nossa programação Pão da Vida. Feliz novamente em ter vocês conosco aqui nesta manhã. Nós que agradecemos, meu irmão, a presença aí. Cooperando conosco também nosso diácono Anderson Ventura. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. A paz a todos aí que nos assistem em casa. Deus abençoe a todos. Amém. Lembrando aí, meu irmão, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe aí, joga no grupo da família, no status do WhatsApp, né? Faça essa mensagem chegar o mais longe possível aí. Seja também o mensageiro do Senhor, amém? Hoje, o evangelista Leandro vai trazer uma palavra pra gente nos nossos corações, amém, meu irmão? Amém, meu irmão. Fico agradecido novamente nessa manhã por estar aqui nessa programação para poder falar e trazer um pouco da palavra de Deus para nossa reflexão. Amém? Então eu gostaria, irmãos, que você pegasse as vossas Bíblias no livro de Isaías, o profeta Isaías, no seu capítulo 53, Isaías 53, no seu versículo 53, no seu versículo 4. Glórias a Deus por isso. Versículo 6. Versículo 5, pronto. 53, 5. Amém? Diz assim: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E nessa parte B deste texto maravilhoso que eu gostaria de firmar essa mensagem na manhã de hoje. O castigo que nos traz a paz. A palavra de Deus nos ensina que todos nós andávamos desgarrados. Todos nós se afastamos da boa vontade do Criador. A Bíblia nos ensina, amados irmãos, o povo antigo, o povo de Israel, outros povos também daquela época, pessoas sendo castigadas pelo juízo de Deus, pessoas sofrendo pelo juízo de Deus. Mas Isaías aqui traz uma palavra profética falando do Messias, de Cristo, do Filho de Deus, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nessa manhã eu gostaria de falar para você, meu irmão, para você, minha irmã, você que nos assiste, que hoje eu e você podemos andar em paz. Podemos descansar em paz. Porque houve um castigo. Houve um juízo. E ele, no caso Cristo, Jesus, ele assumiu essa responsabilidade, esse castigo ao nosso lugar. E a Bíblia nos traz e nos fala que todas as coisas que aconteceu no livro de Hebreus foi para o nosso aprendizado, foi para nós poder aprender e nós não errarmos, não onde nossos irmãos ou os nossos antepassados, digamos assim, erraram. Eu quero trazer aqui também no livro de Amós um pouco do juízo de Deus, do castigo de Deus. Amós, capítulo 1, irmão, se você pegar sua Bíblia lá você vai ver. No capítulo 1, o profeta Amós, no seu versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não anularei o castigo, porque trilharam a Gileade, com tribos de ferro. Por isso meterei fogo na casa de Hazael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate Avém e ao que tem o cedro de Bet-Edem. No versículo 6 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza
E por que não 4? Não anularei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Continuando no versículo 9: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por que não de 4? Não anularei o castigo, porque entregaram todos os cativos de Edom e não lembraram da aliança dos irmãos. E a Bíblia continua no livro de Amós. E no seu capítulo 2 aqui traz agora justamente também para o povo de Israel, para o povo de Judá. 2, versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá. E por que não 4? Não anularei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Por que eu trouxe o livro de Amós aqui junto, no paralelo, no livro de Isaías? O castigo que nos traz a paz. Porque nós éramos merecedores de castigo. Todos nós, amados irmãos, que nós não fazemos a vontade do Senhor, somos merecedores do castigo de Deus. E o castigo de Deus é santo e justo na nossa vida. Ao livro que eu trouxe no capítulo 53 de Isaías, ele começou aqui no versículo 5, mas ele foi transpassado. Por que ele foi transpassado? Pelas nossas transgressões. E continuando, e moído. Por quê? Pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava com ele, ou sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí fala, todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, no caso sobre Cristo, as nossas iniquidades. Ou seja, de todos nós que cremos em Cristo. Então esse castigo santo e justo de Deus, nós éramos merecedores. Mas o Cristo, o Messias, aqui trazendo na palavra profética de Isaías, ele pagou pelos nossos pecados. Ele foi moído no nosso lugar. As nossas enfermidades ele tomou sobre si. E assim ele foi levando no seu caminhar, no seu ministério, toda a nossa culpa. Como ovelha muda, foi até um matador. Mas também quero dizer uma outra verdade, não é porque o Cristo levou as nossas enfermidades, que hoje nós podemos andar em paz, como diz também no livro de Romanos, que hoje aqui, que nem eu li aqui, o castigo nos trouxe essa paz, não é porque nos trouxe essa paz, que podemos sim descansar, confiantes em Deus, que nós devemos andar ou apenas fazer conforme as nossas vontades, porque Ele já pagou os nossos pecados, pelos nossos pecados. Porque também não é essa a verdade que a Bíblia nos traz. Porque a Bíblia nos traz, meus amados irmãos, que sem santificação ninguém verá a Deus. O Cristo pagou pelos nossos pecados. Jesus, Ele levou as nossas enfermidades. Ele nos deu uma vida nova. Ele nos deu uma outra natureza. A oportunidade de nascer de novo. E temos agora que andar nessa nova natureza conforme a vontade, baseado na vontade de Deus, do Criador. Porque sem a santificação, desse jeito que você acha ou achamos que podemos andar, não é dessa maneira que o Senhor aceitará. Porque se não for a base de santificação, não verá a Deus. Dessas duas naturezas, é bem verdade que a Bíblia nos traz, no livro lá de João, quando Jesus ele vai ter com Nicodemos, e ele fala para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Era necessário nascer de novo. É necessário você nascer de novo. É necessário. E aí nascemos de novo. Então agora nós temos dupla natureza. Nós temos uma natureza física. Porque o nascer de novo não anulou a nossa natureza física.
mas temos uma outra natureza, a natureza espiritual. E nessa natureza espiritual nós temos que trabalhar. Nós temos que evoluir nessa natureza espiritual. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento dessa natureza espiritual. Foi através dessa natureza, desse novo nascimento, veio a oportunidade a qual Cristo pagou por nós naquela cruz, para nos dar a oportunidade de nascermos de novo. E se nós nascermos de novo, da água, do vinho, no batismo, é que agora para nós andarmos em santificação. E não nessa maneira que talvez achamos que podemos andar, porque não, hoje estamos no tempo da graça. Jesus já pagou por nós, andamos no tempo da graça. Não, mas não é essa a verdade que a Bíblia nos traz. A verdade que nos traz a Bíblia é que você, eu e todos nós precisamos se santificar todos os dias. E o Senhor, Ele deu a palavra dele. Tudo está escrito aqui, meu irmão, para evolução e crescimento meu e seu na palavra de Deus. Essa nova natureza espiritual, ela só será evoluída, ela só crescerá na fé quando nós lemos e aprendemos a palavra de Deus. É bem certo que Deus, Ele é um ser que Ele fala também no pessoal. Ele fala de uma forma pessoal. A gente vê através da Bíblia Deus falando para Abraão. A gente vê Deus falando com Jó também nas suas dificuldades. Mas nós vemos também que Deus falou para Josué: vai ler o que Moisés escreveu. Jesus, ele estava nos templos ensinando. Paulo estava nos templos ensinando a palavra de Deus. O que eu e você temos que fazer? Aprender a palavra de Deus. Temos que vir e ouvir o que Deus ele tem para poder falar para nós. Para cada tipo de problema, amados irmãos, tem uma palavra de Deus para nós. Quem não se lembra da egípcia Agar? A egípcia Agar, quando ela fugiu para o deserto, a esposa de Abraão, e ali ela com seu filho ali, ela chorando, desesperada, que ia morrer. Ela e o filho dela estavam com sede, fome, passando por um momento de dificuldade. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, o anjo do Senhor, foi até ela e abriu os olhos dela e ela enxergou uma fonte no meio do deserto. Deus não abriu uma fonte no meio do deserto. Deus abriu os olhos dela para que ela visse a fonte no meio do deserto. Se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, aqui dentro é a palavra do Criador. Aqui dentro é a palavra de Deus que vai nos trazer uma luz de esperança para os momentos de dificuldade. No meio do relacionamento, no meio da enfermidade, no meio de poucos recursos financeiros, está tudo aqui, porque Deus ele já deu a sua palavra. Quem não se lembra também, para nós finalizarmos, quando Deus ele falou para Elias, eles vivendo ali naquele exato momento, por uma provisão onde os corvos traziam a provisão para ele, os alimentos. Deus falou para Elias: ó, vai até Sarepta, pois tem uma viúva lá e ela te alimentará. Ou seja, já estava tudo combinado. Deus ele já tinha dado a palavra que aquela viúva de Sarepta iria alimentar Elias. Mas só quando Elias ele vai até Sarepta, ele encontra aquela viúva. E aí ele pede um pouco de água, um pouco de comida, e ela fala: não, meu senhor, eu não tenho nada a não ser esse pouco de farinha. Mas já estava tudo combinado. O que eu quero dizer? Que a palavra de Deus ela já foi ordenada ao meu e ao seu favor. O que precisamos? Fazer com que esse milagre ele seja gerado. Elias ele entendeu que Deus ele já tinha dado a palavra.
neste mundo invisível, porque todas as coisas veio ser visível a partir do invisível. Então o mundo invisível ele veio ser criado antes do visível. E é por isso que nós caminhamos pela fé, não pelo que vemos. E é por isso que eu e você temos que crescer na graça e no conhecimento, porque Deus ele já deu a palavra. Aquilo que eu e você está tanto precisando, às vezes pode estar tão perto, mas talvez nós não conseguimos enxergar, porque os nossos olhos ainda estão fechados. Porque nós não buscamos na palavra de Deus a solução para o nosso problema. Aí nós vivemos não na graça. Porque Cristo ele já pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas não é dessa maneira que Ele deseja que eu e você vivamos. Ele deseja que eu e você crescemos no conhecimento de Deus, no conhecimento do Criador. Então precisamos buscar. Cristo, sim, levou as nossas enfermidades, mas Ele também deixou para nosso alerta. Sem a santificação, nós não veremos a Deus. Então, irmãos, nessa manhã, reflita um pouco nessa passagem, nessa mensagem a qual Deus ele trouxe para nós. Continua santificando a sua vida. Continua evoluindo no conhecimento de Deus, através da sua palavra, através da sua comunhão com Deus. Continue, porque Deus ele já deu a sua palavra de vitória para nós. E para finalizar então, irmãos, quando Deus falou lá para os espias, para Josué mandar os espias, quando os espias foram lá, vá lá, olha a terra lá, a terra que manda leite e mel, a terra boa, os espias vai. E quando eles trazem os relatos, a terra é boa, verdadeiramente a terra é boa. Deus já deu a palavra, essa terra será de vocês, será de vocês. Aí os espias vêm, e quando eles voltam, falam, a terra é boa, verdade. Mas só que tem cidades fortificadas, as cidades ficam nos altos montes, os muros são altíssimos, tem gigante, tem dificuldade, eles vão matar nós como se fosse talvez insetos, mas Caleb e Josué, eles olharam por uma outra ótica, por um outro ponto de vista. Eles falaram, não, Deus já deu a palavra. Deus já falou, e daí que tem gigante, e daí que tem cidade fortificada, e daí que tem muros altos. Deus vai com nós, Deus deu a palavra, eles que tem que temer, não nós. Preciso que ir? Vai, irmãos. Deus já determinou a vitória para mim e para você. Por isso que Cristo pagou os nossos pecados. Por isso que Cristo levou as nossas transgressões, as nossas enfermidades, para nós não vivermos mais nessa enfermidade. Não viva na enfermidade. Continue a sua evolução. Continue a busca pela santificação. E eu pode ter certeza que você vai ver a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Que palavra abençoada, palavra profética no dia de hoje, né? Deus agradou em moê-lo na cruz, meu irmão, né? Para sermos sarados. A promessa já foi feita ali, como o irmão falou para Elias ali. Os corvos já estavam preparados para entregar a carne, né, o pão ali para ele. A viúva já estava preparada ali. Para você é a mesma coisa, meu irmão. Só tem que se santificar para vermos a glória do Senhor. Vamos para o momento do clamor, meu irmão? Vamos. E hoje tem o culto, né? Hoje à noite? Isso, tem o culto do Hebron, o culto do Hebron. Por isso nós estamos aqui nesse ambiente, meus irmãos. Aqui nós estamos aqui porque está preparando a igreja lá. Tudo preparado para receber já está vocês. preparada, tá vendo? A palavra é essa. Já está preparada. Mas pegue lá, meu irmão, o currículo, né, a foto do ente querido, a roupa lá. Vamos fazer uma oração, um momento do clamor neste momento. Deus tem uma provisão para nós, como foi falado no dia de hoje. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Bendito Deus. Pai, Através da tua agradecemos, palavra Senhor, dada. pelo dia de hoje. Ao qual Através, nos preparou, Senhor, Pai. do haja luz. Com as dificuldades que tivemos, Trouxe Pai. a luz no meio das Mas que o trevas. Senhor trouxe, Senhor. Senhor, Uma palavra abençoada para nós. Pai, vai supra a necessidade de nossos no amados, dia de hoje. queridos que assistem essa Pai, programação. Tu é o dono da Entra com a libertação. provisão Que o na Senhor vida possa de cada um. libertar. Que o Senhor possa Que o mudar Senhor a vida. possa Que o Senhor ajudar. possa virar Que cativeiro, o Senhor Senhor. possa, Ah, Senhor, Deus, aquiebanta corações mostrar no dia de hoje. Que essa e dar um palavra possa entendimento, chegar, Pai, Senhor, a pessoas que crescimento, necessitam. Não é da por nosso evolução e crescimento, Pai. santificação Agora, do Senhor, seu aparecer, que povo, nós possamos diminuir cada vez para que nós mais. não venhamos Deus, te receber entregamos o o santo culto da juízo vida e essa da mensagem tua parte, em tuas mãos. em nome de Em Cristo nome de Jesus. Jesus.
Amém. Sábado que vem tem mais, meu irmão. 9 da manhã. Todo sábado, né, meu irmão? Todo sábado. Às 9 da manhã, né? Uma palavra nova para você, amém? Bênção apostólica, meu irmão. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça sobre nossas vidas hoje e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Fiquem com Deus, amados.